Olá! Antes de começarmos, um resumo rápido do vídeo anterior. Vimos que, segundo a Bíblia, a consciência não sobrevive separada do corpo, e que a parábola do rico e Lázaro, frequentemente usada pelos imortalistas, na verdade segue uma lógica totalmente física e simbólica, e não prova a imortalidade da alma. Se você ainda não assistiu, o card está aqui no canto superior direito para você conferir. Agora, seguimos com mais um texto usado pelos defensores da imortalidade da alma. Apocalipse 6, 9 e 10, as famosas almas debaixo do altar. Será que esse texto realmente prova que as almas estão vivas no céu? Ou estamos diante de mais um exemplo de linguagem simbólica mal interpretada? Prepare sua Bíblia e o seu raciocínio, porque vamos analisar isso com seriedade, respeito à palavra e muita lógica. E já aproveita, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem também quer estudar a verdade das Escrituras. Fique até o final, porque cada argumento é importante para entender de vez esse tema tão debatido. Bem-vindo ao Holismo Bíblico. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Como os imortalistas interpretam este texto? Muitos, especialmente os defensores da doutrina da imortalidade natural da alma, interpretam este texto como uma prova clara de que as almas dos mortos permanecem conscientes no céu. Eles entendem que a cena das almas debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, representa pessoas que morreram, mas que continuam vivas e ativas, conscientes de sua condição e aguardando uma resposta divina. Essa imagem, segundo essa interpretação, é uma evidência de que, após a morte física, a alma sobrevive, mantendo a memória, a identidade e até mesmo a capacidade de falar e expressar sentimentos, neste caso, o clamor por vingança ou justiça. Assim, para muitos imortalistas, esse texto serve de apoio para a ideia de que a alma possui uma existência imaterial e consciente após a separação do corpo, reforçando a crença tradicional na imortalidade natural da alma. Mas, será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Será que a visão tradicional respeita o contexto simbólico e profético do livro de Apocalipse? É isso que vamos examinar a seguir. Antes de interpretarmos qualquer texto no livro de Apocalipse, é fundamental lembrar de uma coisa: o Apocalipse é um livro profundamente simbólico. Logo no primeiro versículo, em Apocalipse 1, já somos avisados que ele foi enviado e significado por meio de símbolos. Isso significa que grande parte das imagens, visões e expressões usadas no Apocalipse não devem ser entendidas literalmente, mas como representações de realidades espirituais ou históricas. Por exemplo, ninguém interpreta literalmente a besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres, ou o cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. Todos reconhecem que essas imagens são simbólicas, transmitindo verdades espirituais de maneira figurada. Da mesma forma, a cena das almas debaixo do altar precisa ser analisada dentro desse mesmo padrão literário, o de uma visão profética, cheia de símbolos, e não de uma fotografia literal do céu ou do estado dos mortos. Além disso, o próprio contexto do Apocalipse 6 nos mostra que João está relatando a abertura de selos, que desencadeiam cenas representativas de eventos importantes na história da Igreja e do mundo. Portanto, afirmar que as almas debaixo do altar são uma prova literal de almas conscientes no céu é ignorar o caráter profético e simbólico do livro como um todo. Esse é um erro muito comum: pegar uma linguagem claramente simbólica e tratá-la como se fosse um relato jornalístico, literal. Mas será que há mais indícios dentro do próprio texto? Essa cena deve ser entendida como uma descrição literal de almas conscientes no céu? É isso que vamos ver a seguir. Agora, vamos analisar o próprio texto de Apocalipse 6, 9 e 10. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Primeiro ponto importante: a expressão almas debaixo do altar. Com exceção de Josué 22, onde um altar foi construído para memorial, e não como local para se fazer sacrifício de animais. A palavra altar nas Escrituras sempre é usada junto com os conceitos de morte e sacrifício, incluindo textos onde a palavra altar é usada em sentido figurado. Essa imagem evoca a prática do Antigo Testamento, em que o sangue das vítimas sacrificadas era derramado na base do altar. Em Levítico capítulo 4, versículo 7, por exemplo, vemos que o sangue do sacrifício era derramado ao pé do altar, porque o sangue representava a vida da vítima. Em outras palavras, aqui em Apocalipse, as almas debaixo do altar simbolizam exatamente isso. Vidas que foram sacrificadas, mártires que morreram por sua fidelidade a Deus. Ou seja, a imagem não descreve almas conscientes clamando literalmente no céu, mas representa o sangue derramado, a vida entregue em martírio, que clama por justiça diante de Deus. Portanto, a ideia de que o texto está mostrando almas conscientes no céu, conversando, sofrendo ou sentindo, não se sustenta quando entendemos o pano de fundo bíblico e simbólico dessa imagem. O foco da visão é mostrar que Deus não ignora a morte dos seus fiéis, que o sangue derramado por causa da palavra não será esquecido, e que a justiça divina será plenamente realizada no tempo certo. Assim, a expressão almas debaixo do altar não é uma prova da imortalidade natural da alma, mas um símbolo poderoso do martírio e da justiça divina que ainda será executada. Agora, vamos focar no clamor dessas almas debaixo do altar. O texto diz que elas clamavam com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Os imortalistas argumentam que esse clamor seria uma prova de que essas almas estão conscientes, pedindo justiça. Mas, será que esse clamor é literal? Se o clamor é literal, então a resposta dada a este clamor também deve ser. Agora veja o que é dito em resposta a este clamor. Lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Porque estas almas teriam que repousar por um pouco mais de tempo, se o estado de repouso dos salvos é eterno? Os imortalistas acreditam que, ao morrer, a alma do justo vai diretamente para o céu e entra em um estado de repouso eterno. Porém, há uma tensão teológica com essa crença, considerando que estas almas teriam que repousar ainda por um pouco mais de tempo. Isso indica que o estado atual dessas almas não é de descanso final e completo. Se os salvos já estivessem no céu, em estado de plenitude, por que precisariam repousar por um pouco mais de tempo? O único repouso temporário, segundo as Escrituras, é o repouso da morte. E, a palavra grega usada em Apocalipse 6, versículo 11 para se referir a repouso, também é usada para se referir à morte. Um destes casos é Apocalipse 14, versículo 13. Logo, o clamor dessas almas não é a descrição literal de pessoas conscientes, falando do céu, mas uma imagem simbólica da justiça divina ainda pendente, um testemunho que não foi esquecido. Além disso, seria estranho pensar que almas no céu estariam clamando por vingança. O próprio Cristo ensinou a amar os inimigos e perdoar os que nos perseguem. Então, esse clamor por vingança deve ser entendido como a expressão simbólica da justiça divina que será realizada, e não como um pedido pessoal, ressentido, de almas conscientes. Portanto, não se trata de uma evidência da consciência após a morte, mas de um símbolo profético que reforça o compromisso de Deus com a justiça. Como vimos, Apocalipse 6, 9 e 10 não prova a imortalidade natural da alma, mas é um texto simbólico, que destaca a justiça divina em resposta ao martírio dos fiéis. Há mais elementos nesta passagem, que poderiam ser abordados, para mostrar que ela não apoia a doutrina da imortalidade natural da alma. Mas, o vídeo ficaria muito longo, então, ficaremos por aqui. Por enquanto. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Sua presença é muito importante. Se este conteúdo te ajudou a compreender melhor a palavra, deixe o seu like,
Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que também buscam estudar a Bíblia com profundidade e responsabilidade. Esses simples gestos fortalecem muito o nosso canal e ajudam o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. E não perca o próximo vídeo da série. Vamos analisar Mateus 10, 28, um texto frequentemente citado pelos imortalistas, como prova de que a alma pode sobreviver à morte do corpo. Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Prepare sua Bíblia, seu raciocínio e sua disposição para mais um estudo sincero e fundamentado nas Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.